Olá, está começando o Senado agora. Durante o recesso parlamentar, você acompanha retrospectivas de temas discutidos e votados em 2015. E o ano foi tumultuado na Comissão Mista de Orçamento. As 3 matérias que organizam as contas do país foram aprovadas praticamente juntas na última semana de trabalho legislativo. A senadora Rose de Freitas, primeira mulher a comandar a Comissão Mista de Orçamento, abriu os trabalhos do colegiado com otimismo. É importante que a gente trabalhe com a visão de que nós temos que oferecer ao cidadão brasileiro, ao povo brasileiro, a total transparência desta comissão. E, sobretudo, que nós tenhamos a responsabilidade de oferecer a tempo e a hora o orçamento votado. O orçamento não pode ser uma peça de negociação, de chantagem. Só que as discussões se alongaram e a maioria dos prazos não foi cumprida, nem na CMO, nem no plenário do Congresso. Os parlamentares consumiram tempo, por exemplo, debatendo por várias vezes mudanças na meta fiscal para 2015, com base em orientações enviadas pelo Executivo. A previsão no início do ano era de que em 2015 sobrariam 66 bilhões de reais em todo o setor público. Em julho, o governo já trabalhava com uma estimativa bem menor, superávit de quase 9 bilhões de reais. Depois, a meta foi reduzida a um déficit de 51 bilhões e 800 milhões de reais. Perto do fim do ano, mais um passivo ainda foi incluído na conta e o número negativo chegou a quase 120 bilhões de reais. As várias alterações foram criticadas pela oposição. O governo mudou a meta fiscal de 2015, mas o governo não muda aquilo que já ocorreu. O governo em 2015 cometeu pedaladas, cometeu crime de ampliar sua dívida no BNDES, ampliar sua dívida com dinheiro do Fundo de Garantia, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil. E isso é insanável. Isso já está devidamente lançado na contabilidade do governo. Já é o segundo ano consecutivo que o governo não respeita a lei de diretrizes orçamentárias. E desrespeitar a lei de diretrizes orçamentárias é crime de responsabilidade. Os governistas se defenderam. Lembraram que desde a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal no ano 2000, a meta tem sido sempre revisada. No primeiro ano, 2001, Fernando Henrique Cardoso mudou a meta por medida provisória. Governo de São Paulo mudou a meta em 2012, 2013, 2015. Com que autoridade os senhores vêm fazer esse discurso aqui no plenário no dia de hoje? Em função da receita não ter se realizado como nós esperávamos, nós temos um déficit. Então nós precisávamos corrigir essa meta na LDO para que nós não incorrêssemos, em nenhuma contradição com a legislação. 2015 foi ano de votar o Plano Plurianual. O PPA que define as metas serem atingidas nos 4 anos seguintes pelo governo, e também a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece os parâmetros do orçamento, e com prioridade a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, o Orçamento da União, que organiza essas receitas todas, despesas que o governo vai ter no ano seguinte. Nós estamos falando aqui do orçamento para o ano de 2016. Mas as 3 leis foram aprovadas praticamente ao mesmo tempo, na última semana de trabalho legislativo do ano. O PPA 2016-2019 prevê crescimento de 0,2% do PIB e inflação de 5,4% em 2016. O documento destina 8,2 trilhões para o período, 51% a mais do que os investimentos federais previstos no último plano. A LDO 2016 traz a orientação de aumento do salário mínimo para R$ 871 e uma meta fiscal de superávit de 24 bilhões de reais para a União e de 6 bilhões e meio para estados e municípios. Essa poupança pode ser facilitada caso a CPMF seja recriada e caso haja repatriação de dinheiro do exterior. Na previsão orçamentária geral para 2016, quase todos os órgãos públicos sofreram cortes. Programas prioritários para o governo foram afetados, como o Minha Casa Minha Vida e o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.
Já o Bolsa Família foi preservado. O programa vai contar com 28 bilhões de reais para atender 14 milhões de famílias. Temos a mesma receita primária e temos que fazer superávit. As despesas subiram 12%, a arrecadação caiu 5%. Então, o aperto fiscal, por isso que o orçamento, no geral, tem cortes. A exceção ficou para 2 ministérios, da Educação, que teve um aumento de 0,6%, e da Saúde, com 8% a mais de recursos, quase 10 bilhões de reais, com um fundo reservado só para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Nós fizemos um grande aumento na saúde, tem um fundo especial de 500 milhões para o Zika vírus, a microcefalia, e tem um outro, colocamos mais 500 milhões na farmácia popular, que o governo tinha cortado integralmente. A presidente Dilma sancionou a lei que dobra a pena para quem cometer estelionato contra idosos. O texto foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira e já está em vigor. O projeto, que deu origem à lei, foi aprovado pelo plenário do Senado no dia 9 de dezembro. Hoje, a pena para o crime de estelionato é de 1 a 5 anos de prisão. Com a nova lei, quando o crime for cometido contra idosos, a pena passa a ser de 2 a 10 anos. Aeronautas, juristas, representantes das empresas, das agências reguladoras e de diversas categorias profissionais relacionadas com o setor aéreo debateram no segundo semestre de 2015 a reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica. Veja agora como foram as atividades dessa comissão especial. 117 milhões de brasileiros voaram em 2014. Mesmo com a crise, em 2015, esse número deve ter sido ainda maior. Mas o Código Brasileiro de Aeronáutica ainda é o mesmo de 1986. Para adequá-lo à Constituição, ao Código de Defesa do Consumidor, às leis internacionais e ao mundo moderno de hoje, o Senado criou uma comissão de alto nível. Todas as sugestões recebidas pela Comissão de Reforma do Código de Aeronáutica estão sendo analisadas. Nós estamos, assim, analisando mais de 3 mil propostas, sendo que tem artigos, que tem parágrafos, que tem incisos. Obviamente que isso passará por análise da comissão, que deverá decidir por maioria quais contribuições deverão prevalecer dentro do novo texto, para que então seja entregue à consultoria legislativa do Senado. De julho a novembro, especialistas de vários setores se debruçaram sobre os 324 artigos do texto original. A comissão especial realizou 16 audiências públicas interativas, dezenas de reuniões de trabalho e recebeu milhares de sugestões de todo o país. Rotas, aeroportos, passageiros, segurança do espaço aéreo. Tudo isso tem a ver com o Código de Aeronáutica. A TV Senado acompanhou de perto o trabalho da comissão e você vai ver agora alguns dos temas mais importantes. Os drones estão por toda parte, fazem até entrega de produtos comprados na internet. Mas eles também já sobrevoaram prédios do governo francês e invadiram a Casa Branca. Diante dessa realidade, como fica o novo Código Brasileiro de Aeronáutica? Quem quer fazer voo de drone sem colocar em risco a navegação aérea, ele precisa ter um certificado de aeronavegabilidade do drone dele, precisa ter a certificação do piloto e precisa pedir autorização para usar o espaço aéreo, que não vá colocar em risco o transporte de passageiro e todo o transporte aéreo nacional. Retirado da aeronave porque se recusou a desligar o telefone. Em outro voo, discussão e tumulto a bordo. Estes simplesmente abriram a porta de emergência e deram um passeio sobre a asa do avião. Por incrível que pareça, os autores dessa façanha não sofreram qualquer punição, nem processo, nem mesmo uma multa. Os especialistas defenderam que o diário de bordo seja considerado como um boletim de ocorrência, responsabilizando o passageiro por danos durante a viagem, inclusive a ele mesmo. Estar no ar é um ambiente confinado e pode pôr em risco o avião. As empresas querem cobrar mais pela bagagem e limitar a um mínimo a responsabilidade por atrasos e cancelamentos.
passageiros, é claro, visam a redução das multas por trocas de datas e trechos de voos. Para o presidente da comissão que elabora a proposta de atualização, é necessário adequar a lei às expectativas de milhões de usuários dos transportes aéreos e da infraestrutura envolvida no setor. Nós víamos o consumidor como usuário e hoje nós queremos tratar o consumidor como ele é, um cliente da aviação. Um tema polêmico e ainda sem consenso. O Código de 1986 limita em 20% a participação do capital estrangeiro nas companhias aéreas brasileiras. A tendência dentro da comissão é elevar esse limite até 49%. O presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas sugeriu uma mudança na lei para que pilotos brasileiros sejam regidos pela nossa legislação trabalhista e tenham seus empregos preservados diante da possível abertura do mercado. É nessa mudança que a gente fica a ver uma fragilidade com relação aos empregos, com relação à vulnerabilidade dos brasileiros, é óbvio. Quando se trata da segurança de voo, especialistas do setor e membros da comissão estão em sintonia. O Brasil investiu no sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos e hoje está capacitado a decodificar os dados das famosas caixas pretas. Essa reforma que está sendo realizada agora, ela permite para que nós façamos alguns aprimoramentos em determinados conceitos, em determinados artigos, mas as provisões legais que estão ali, elas fornecem todas as condições para que o CIPAER consiga atuar eficientemente. Com tantos temas polêmicos pendentes de votação, o prazo para o relatório final da Comissão de Reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica foi prorrogado para março de 2016. E você acompanha aqui na TV Senado. Fique atento aos horários de visitação no Congresso durante as festas de fim de ano. No dia 31, a visita vai das 9 da manhã ao meio-dia e no dia 1º de janeiro, da 1 às 5 da tarde. Os grupos saem a cada meia hora e a visita é gratuita. Um ótimo programa para o feriado. Se você estiver em Brasília, não perca. Esta edição do Senado Agora termina aqui. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.